porque agora a gente vai trazer esse assunto aqui para dentro do estúdio e também para você que está nos acompanhando. O Lincoln daqui a pouquinho volta para falar sobre o conclave que está acontecendo já a partir de hoje, mas agora a gente vai falar sobre isso, então, sobre essa relação entre pais, filhos e adolescentes, porque traz à tona essa temática para cá. Quais os efeitos dessa superexposição digital na infância, na adolescência? Como os conflitos entre os jovens podem ser resolvidos e se as mães, os pais devem participar diretamente desses problemas. Para falar sobre os impactos emocionais, eu convidei a psicóloga Ana Paula Gorski César para estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa tarde, Keltrin. Ana, é um assunto novo até mesmo para você, isso que está acontecendo nas redes sociais. Mas no dia a dia, no exercício ali da clínica, talvez não seja tão incomum, né? Na verdade, os conflitos fazem parte da adolescência mesmo, né? A questão é que até pouco tempo atrás a gente não tinha a adolescência como um palco de coisas que acontecem e tanto interesse, a não ser que fosse para filme, mas o que saía mais para a população especular era subcelebridades, histórias de celebridades e tudo mais. Então, os filhos não eram tão expostos assim, era mais fácil de tu ter mais controle sobre a imagem deles. E hoje eles têm mais autonomia, né? E daí, na adolescência, como é um processo de separação dos pais, tu deve saber como deve ser prejudicial quando os pais tentam impor muito o que o adolescente deve fazer ou não. Dependendo do perfil do adolescente, ele vai ficar com mais vontade de contrariar os pais, assim, né? Porque tem uma questão de impositividade também. Então, o ideal é fazer como tu faria também, que é orientar o filho, estar por perto e regular as redes sociais, porque a gente não tem políticas de regulamento na internet por enquanto. E daí é isso que coloca os adolescentes também numa posição de fragilidade, porque a gente não tem leis, então tem a questão do Discord, por exemplo, que está gerando muitos problemas para adolescentes, colocando eles em risco, expondo muito a violências também. Então, é uma questão que realmente está preocupando muito os pais, tanto na escola quanto em casa, porque é difícil tu ter controle. Às vezes o adolescente vai lá e cria uma conta numa rede social que os pais nem imaginam que existe e está lá tendo conflitos de adolescente que eles não conseguem ter controle, assim. Para o pessoal da minha geração, é Facebook, Instagram, mas aí tem TikTok, o X, tem vários, né? E nesse caso está acontecendo no tal do TikTok. Agora, antes, até pouco tempo atrás, isso acontecia na escola, né? Aquele conflito normal de, meu namoradinho, disso e tudo mais. Agora foi para as redes sociais, ganhou um novo palco. E existem muitos adolescentes que, com os pais, de uma forma assim, são mais reservados, não falam muito. E aí, quando vão para as redes sociais, tem uma persona, né? Tem um personagem. E aquele personagem que pode tudo, que é confiante, porque é gravado. Sim. Só que quando acontece algo assim, que todo mundo cai matando, que se chama de hater, aí, o que faz, né? Como juntar, como segurar um adolescente desse que está sendo bombardeado? O famoso cancelamento, né? O cancelamento. Pois é. E aí, como o adolescente está lidando com outros adolescentes, ele não vai ter a mesma postura que os pais, né? Então, apesar dos pais terem medo de controlar as redes sociais e atrapalhar a relação com o filho, é um direito. Eu até ouvi um podcast essa semana sobre isso, porque os pais devem olhar para as redes sociais como se fosse a rua. Então, tu quando está andando na rua com os teus filhos, tu está percebendo para onde que eles estão olhando, o que está interessando eles, quem que está ao redor. Então, a internet é mais ou menos a mesma coisa. Tu tem que ter certo controle sobre o que eles estão acessando ou não. E tu faz isso através de uma boa relação com o adolescente. Isso, tem que ter um bom canal. Mas também, se você, de uma forma discreta, acompanhar o que está ali passando na rede social dele, a internet, como funciona por algoritmo, ele vai entregando conteúdos que estão sendo vistos com frequência. Então, é uma forma de você também ter uma noção dos interesses do teu filho, né? Aí, trazendo assim para questões do dia a dia, né? Aquela briga na escola, ou mesmo entre vizinhos ali de casa, o pai ou a mãe, como que ele deve agir? Ele deve tirar satisfação com o pai da outra criança ou do outro adolescente envolvido? A gente percebe, às vezes, até na escola com o professor, né? O professor repreende o filho, mas aí o pai vai lá querer bater boca com o professor. Qual que é a tua visão sobre isso? Nossa, sim, perfeito.
Como eu disse antes, os adolescentes estão se separando dos pais e eles estão construindo autonomia, né? Então, se toda vez, em todo conflito, o pai ou a mãe for lá e se colocar na frente e resolver o problema, o adolescente vai sentir que ele não é capaz de fazer isso e ele vai enxergar os pais como pessoas que estão ocupando o espaço deles, impedindo eles de aprender. Então, nem sempre vai ser uma boa ideia tu ir lá e resolver o problema. Claro que tem casos que isso vai ter que acontecer, dependendo da fragilidade do adolescente ali, né? Dependendo do caso. E tem uma outra situação. Uma das influenciadoras aqui foi para as redes sociais dizer que estava sendo excluída. Como que a gente deve entender uma fala dessa? Porque quando uma adolescente, ainda que ela tenha um certo domínio, já está ali na rede social, já tem suas estratégias, a pessoa adulta achou que era uma estratégia de marketing. Mas quando alguém fala da dor dela, como que a gente deve ouvir e lidar com isso? Acolher, com certeza. A gente não fala tanto sobre sentimentos culturalmente, assim. Acho que até se a gente for para um ambiente de adolescentes meninas, talvez o assunto aconteça mais de forma mais fluida do que com meninos, né? Mas acolher sentimentos é sempre, sempre, sempre importante, porque senão aumenta esse sentimento de vazio, de distanciamento entre os adolescentes e daí eles não vão ter uma amizade. E é muito importante que o adolescente tenha uma rede de apoio. Então, tu dizer que o sentimento do adolescente não é real e que ele tem um interesse por trás, faz com que ele se questione também, com que ele duvide que ele tem aquele sentimento e daí eles não desenvolvem uma consciência maior, uma autonomia com essas emoções também. E aí pode se tornar um adulto, né, ansioso, um adulto que não consegue colocar para fora porque tem medo de ser julgado, né? Isso, inibido. E nesse caso, porque como eu acompanhei, me parece também que algo desengatilhou. Né? O grupo era formado por 28 pessoas, umas 4 meninas atuaram, mas assim, de uma forma mais, cortaram ela, mas aquilo desencadeou um sentimento de rejeição muito forte nela e foi por isso que ela foi às redes sociais. Teve uma questão nessa confusão que aconteceu, que foi, porque eu acho que a confusão começou porque uma das adolescentes mandou uma solicitação de convite no Instagram que foi recusada, né? Então, tem esse limite também de, tipo, às vezes tem amizades, tem grupos que o adolescente não vai pertencer e ele precisa entender isso também. Então, apesar de ser válido o sentimento ali de rejeição e tudo mais, essa frustração também tem que ser trabalhada. Por exemplo, assim, tem lugares que você não vai poder acessar, porque quando tu vai ver a justificativa da outra adolescente, até que faz sentido, esse aqui é uma rede privada, a gente não queria que tivesse outras pessoas que não fizessem parte da família, por exemplo. Então, tem essas nuances, assim, sabe? E olha, como a gente fala no programa em TV aberta para pais de diversas gerações, eu sei disso porque, né, sou jornalista, a gente está atento ao que está acontecendo, a minha filha é adolescente, mas muitos pais não estão nas redes sociais, não estão sabendo o que está acontecendo. E por isso entra a figura do profissional também, do psicólogo, do terapeuta, né, para dar esse subsídio, para dar essa orientação de como os pais também vão lidar com isso em casa. Com certeza, a orientação parental é muito, muito necessária. A adolescência não é um período fácil, né? Não é um período fácil. E todos nós passamos por isso, né? E depois a gente olha e pensa, podia ter feito diferente e tudo mais. Ana, quero agradecer a tua presença, né, por trazer essa fala também, assim, acho que importante para esse momento, não só por conta do que está repercutindo nas redes sociais, mas para a vida como um todo. Obrigada.